Estou muito contente, estou muito alegre de estar conhecendo mais uma casa, mais uma família. E é muito bom, desde que eu me juntei com essa galera, eu tenho conhecido muita gente, tenho ido em muitos lugares. E hoje eu tenho, no meu ministério íntimo e particular, eu tenho uma palavra sobre o meu coração, desde que eu comecei a andar com a galera da Blitz, que é estar plantado no lugar certo. Não adianta ser a melhor árvore, não adianta dar o melhor fruto, se eu não estou plantado no local devido. Eu só posso frutificar, eu só posso expandir algo que Deus depositou sobre mim, se eu estiver em um local onde o meu fruto é apto a crescer. Por isso que tem muita gente que bate cabeça, tem muita gente que não sabe aonde fica ou para onde vai. Não é que eu ando sobre o Espírito ou eu ando pelo Espírito que eu não sei para onde eu vou. Ele me leva para onde Ele quer, para onde Ele quer. Eu vou para onde o Espírito me levar, mas eu tenho que ter o discernimento para onde eu estou indo. O meu sentimento e o meu coração, ele está alegre por esses meses que eu tenho estado junto com eles. E eu me sinto plantado como uma boa semente em uma boa terra, só esperando o tempo da chuva vir e me regar, e que eu venha crescer em Deus, que eu venha crescer naquilo que Ele quer. E nós vamos falar um pouco sobre isso também, sobre estar no local devido. O chamado evangelístico, o chamado missionário, ele também se baseia em estar no local correto. A gente aprende que quando a gente escuta a palavra nação, a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? Missão. Se você escuta a palavra nação na tua cabeça, logo vem o quê? Missão. E às vezes a gente pensa que missionário é aquele que pega um avião e vai lá para o outro lado do mundo pregar o evangelho, sendo que quando a gente vai na padaria de manhã comprar pão, a gente não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Ser missionário também é isso, querido, é dar um bom dia, uma boa tarde, falar com o pessoal da nossa rua, falar com os nossos vizinhos. Ser missionário é basicamente comprar uma plaquinha de oi, boa tarde, boa noite e andar pela rua. Porque eu tenho que ser totalmente sociável, eu tenho que me associar a todo mundo. Eu tenho que me enquadrar a qualquer meio cultural, a qualquer meio social, a qualquer meio geográfico. O missionário, o evangelista, ele também é isso. Ele é como se fosse um Lego, ele tem que ser montado conforme a imaginação daquele que está perto dele. O missionário, o evangelista, ele tem que andar com a mente, uma mente até mesmo criativa, para poder ser quem ele deve ser, aonde ele está. É o que Paulo falou: eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Então você também tem que se moldar. Você também tem que entender que você vai levar muito desaforo, você vai levar muito tapa na cara, mas você não pode se machucar à toa. E o que tem de mimimi nas igrejas no dia de hoje é muito grande, porque há uma grande febre em filhos muito imaturos. O que foi gerado na igreja por um bom tempo, irmãos, isso eu digo há 10 ou 15 anos já. O que tem sido gerado na igreja nesses últimos 10, 15 anos foi uma imaturidade muito grande. Por muito tempo nós ouvimos uma frase que nem bíblica é: vinde como estais. Mas nós não completamos dizendo: vinde como estais, mas modifique-se, molde-se, mude. E por causa disso a igreja ela foi inchando, ela foi crescendo, e muitas pessoas não tiveram um direcionamento ministerial, um direcionamento vocacional. Eu aprendi duas coisas, querido, que eu levo para o resto da minha vida. Uma é saber quem eu sou, e outra é saber para que eu fui chamado. Todo crente, todo cristão, todo filho de Deus, ele tem que ter esses dois entendimentos: quem eu sou e para que eu fui chamado. Qual é a minha identidade, qual é a minha vocação? A gente é tratado por vários sinônimos, por vários adjetivos, querido. Nós pelos séculos fomos chamados de evangélicos, fomos chamados de cristãos, fomos chamados de Bíblia, fomos chamados de várias coisas. Mas por muito tempo nós esquecemos que na verdade nós éramos filhos e somos filhos de Deus.
nada além disso. Você nada mais é do que filho de Deus. Você nada mais é do que sacerdote de Deus. Uma das coisas que eu sempre ouvi por ministrar adoração na igreja, na congregação, é ser chamado de levita. Quem já foi chamado de levita aqui? Quem toca alguma coisa foi chamado de levita. Isso é uma coisa muito estranha, irmãos. Que de coração, aquele que lê a Bíblia, ele não pode aceitar isso para a sua vida. Porque eu tenho que andar segundo a morte e a ressurreição de Cristo me diz ser. Jesus em nenhum momento ele morreu para me fazer levita. Primeiro que o trabalho levítico, a tribo de Levi, nada tem com a música. 2% do trabalho levítico era música. Todo o resto do trabalho levítico era serviço, era servir. E é engraçado que a maioria dos músicos quer tocar e ser servido. A maioria dos músicos querem saber em brilhar, em estrelar e ser servido. E os levitas nada disso tinham. E outra, quando Jesus ele morre, ele ressuscita, ele nos dá uma legalidade de não sermos chamados de levitas, mas de sacerdócio. Sabe o que significa isso? O levita ele não tinha autoridade, nem legalidade para entrar no Santo dos Santos. O único que entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Em outras palavras, quando você chama alguém de levita, você está dizendo, você não tem legalidade para entrar no Santo dos Santos. Você não pode adorar a Deus, porque você está para trás do véu. Mas aí, querido, eu tenho um entendimento, quando Jesus ele foi crucificado, ele foi sacrificado, aquele véu se rasgou, e eu sou um sumo sacerdote, eu tenho legalidade para entrar. Eu tenho legalidade para entrar no Santo dos Santos e adorar a Deus como de fato Ele é. Então a igreja ela cresceu, a igreja de uns anos para cá, ela se desenvolveu, ela se expandiu com muitas coisas erradas na sua mente. E uma dessas coisas erradas é isso, é não colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Muitas das coisas que levou a igreja a uma decadência espiritual foi isso. Líderes que sugavam toda a força dos seus liderados e não os influenciavam a ser aquilo que deviam ser. Repete comigo, eu sou, mais forte, eu sou filho de Deus. E eu tenho um chamado. Eu tenho uma identidade. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 4. Nós vamos falar de um texto, de uma passagem muito conhecida sobre a mulher samaritana. Creio que todos aqui já ouviram falar sobre a mulher samaritana. Amém? Lá no primeiro versículo. Todos abriram? Sei que tinha ali. Podemos ler, irmãos? Minha versão deve estar um pouco diferente. Amém? E diz assim, quando o Senhor ouviu dizer que os fariseus sabiam o que ele estava fazendo, mas discípulos e batizava mais pessoas do que João, embora Jesus mesmo não as batizasse, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No caminho teve que passar por Samaria. Assim ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, situada na propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da longa caminhada, chegou e sentou-se ao lado do poço. Logo, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Ele estava sozinho naquela hora, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Fala comigo, comprar, mais forte, comprar comida. A mulher samaritana ficou surpresa e lhe perguntou, como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu, se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você, e quem está lhe pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria a água da vida. Mas o Senhor
Mas a mulher respondeu: mas o Senhor não tem como tirar a água, e este poço é muito fundo. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, o Senhor é mais importante do que o nosso antepassado Jacó. Como pode oferecer uma água melhor do que a que está, daquilo que ele deu? Seus filhos e seu gado beberam à vontade. E Jesus respondeu: as pessoas voltam logo a ter sede, depois de beber essa água. Mas quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, querido? Esse texto é muito conhecido. Texto sobre a mulher samaritana. É bom enfatizar, querido, que quando uma pessoa, para os judeus, ela não é dita com o seu nome, ou seja, ela é dirigida à cidade de onde ela é, isso está dizendo que essa pessoa ela é rejeitada ou excluída. Por isso que nós não sabemos o nome dessa mulher. Nós a conhecemos como a samaritana, ou seja, uma mulher rejeitada. Isso é da cultura dos judeus. E esse texto dessa mulher rejeitada, dessa mulher excluída, por muitos anos, por muitos e muitos anos, alimentou e saciou a sede de muitas pessoas. É necessário entender que, por mais que não sejamos muito bem aplaudidos ou muito bem olhados, tem algo dentro de nós e algo na nossa vida que vai alimentar e saciar uma geração. Foi basicamente o que aconteceu com essa mulher. Uma mulher rejeitada. Creio que todos aqui já leram esse texto, sabem muito bem da profecia que Jesus falou sobre ela, sobre os 5 maridos, e aquele que ela ainda estava, não era dela. Nós vemos que na Bíblia há uma quantidade imensa de pessoas improváveis. Nós vemos nas Escrituras que, por muitos e muitas pessoas que Jesus chegou e tocou, eram pessoas improváveis. E é basicamente o que acontece conosco. Se não éramos e ainda somos totalmente improváveis, querido. A nossa vida, ela é improvável. A nossa caminhada, até mesmo uma caminhada cristã, é improvável. Você não sabe certamente ou totalmente o que irá acontecer. A nossa vida, ela é baseada em coisas improváveis. Assim como nós, tudo aquilo que fazemos, de certa forma, é improvável. E a Bíblia, ela foi escrita por pessoas improváveis e foi dirigida a pessoas improváveis. Quando eu também tenho essa ciência, que eu sou uma pessoa improvável, eu retiro toda a força de mim e deposito toda a minha força em Deus. Paulo, ele se atentou com a sua improbabilidade, quando ele diz que ele só é forte quando ele está fraco. Ou seja, eu só tenho força de Deus quando eu entendo aquilo que eu sou. Para nós avançarmos em Deus, para nós crescermos em Deus, nós temos que entender totalmente quem somos. Antes de trazer essa mensagem, eu pesquisei bastante sobre os samaritanos, pesquisei bastante sobre esse texto, eu vi vários direcionamentos diferentes para esse texto, várias interpretações diferentes, e uma das interpretações que me chamou muito a atenção foi uma interpretação do Ed Renekiewicz, que ele fala sobre essa mulher, e ele usa uma simbologia a respeito de máscaras. Essa mulher era uma mulher totalmente mascarada. Essa mulher era uma mulher totalmente cheia de camadas, que para a sociedade, para a cidade onde ela estava, essas máscaras, essas camadas, impediam com que as pessoas a vissem como de fato ela era. E conosco não é nem um pouco diferente. Nós fazemos de tudo para que as pessoas não venham ver quem verdadeiramente nós somos. Ninguém aqui é na congregação o que é em casa. Ninguém aqui é na congregação o que é na escola ou no trabalho. Pelo menos 100% não é. Nós vivemos à base de máscaras e de camadas para nos camuflar a sociedade. E essa mulher é basicamente isso, uma mulher totalmente mascarada. Uma mulher destituída da sua sociedade, uma mulher excluída do seu vínculo social.
Mas existe uma pessoa, existe um homem, existe um Deus, que o seu olhar não é como o olhar do ser humano. Existe um Deus que quando Ele olha para nós, o seu olhar, Ele consegue penetrar todas aquelas camadas que nós mesmos nos colocamos. É engraçado que nem mesmo o diabo ele consegue colocar máscara nos nossos rostos. Somos nós mesmos que nos damos legalidade para que a gente mesmo faça isso conosco. E a gente fica nessa proteção. Para eu entender o meu chamado, para eu entender a minha vocação, eu tenho que me abrir e revelar quem eu sou. Eu só posso ser curado quando eu sou revelado. Eu só posso receber cura quando eu mostro a minha ferida. Não tem como eu ser curado, não tem como eu ser moldado quando eu não mostro a minha ferida, quando eu não me rasgo, quando eu não me abro. O pecado ele só é perdoado quando confessado, ou seja, o pecado só é esquecido quando eu abro meu coração e falo a Deus, eu sou improvável, mas com a tua força eu sou grande. Eu preciso entender isso, para eu ter um direcionamento, para eu ter uma rota, para eu ter um caminho em Deus. Eu preciso me moldar e eu preciso me liberar. Muitas congregações e muitas igrejas, muitas pessoas foram abafadas espiritualmente por causa dos seus líderes. Mas tem outras congregações e outras igrejas que as próprias pessoas se abafam com medo de revelar aquilo que são. Mateus só foi Mateus. O apóstolo Mateus só foi o apóstolo Mateus porque ele reconheceu que ele era um publicano e fazia aquilo que era errado. João só foi o apóstolo do amor quando ele viu de perto a crucificação e a morte de Cristo. Conclusão, eu só posso ser aquilo que Deus quer que eu seja quando eu vejo algo que me incomoda. Quando eu reconheço algo dentro de mim que me incomoda. Não tem como viver uma vida cristã, não tem como viver uma vida conectada com Deus quando eu me tolero totalmente. Quando eu não vivo debaixo de uma abnegação, quando eu vivo debaixo de uma rejeição. E essa mulher, ela entendeu a misericórdia de Jesus, ela entendeu a visão de Jesus e ela revelou quem ela era. Samaritano, para quem não conhece, a história dos samaritanos, querido, ela aconteceu 900 anos antes da vida de Cristo. Os samaritanos, eles surgiram na região de Israel, assim que Salomão morreu e dividiu os seus reinos, né, o reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. Assim que Salomão morreu e dividiu o reino para os seus filhos, o império assírio, ele veio para o povo do norte, ou seja, o povo de Israel, e levou todo o povo de Israel cativo para a Síria. Nesse momento, muitas das terras de Israel ficou vagado, ou seja, ficou sem ninguém. E alguns povos pagãos encontraram aquela terra e começaram a se alojar, ou seja, começaram a viver aonde estava liberado, pois o povo de Israel tinha ido para o exílio. E esses povos pagãos, eles se misturaram com os judeus. Depois que o povo ele foi solto do cativeiro da Síria e voltou para Israel, o próprio povo judeu, ele se relacionou com esse povo. Eram vários povos distintos. Daí surgiu os samaritanos. A palavra samaritano, vou ver aqui direitinho, que eu segurei aqui porque a cabeça não grava tudo. Agora o suor está impedindo de eu abrir aqui, abriu. Deixa eu ver aqui direitinho, que eu anotei bonitinho para não falar besteira, irmão. Deus me livre falar besteira aqui. Cadê? Só um momentinho. Vou achar, irmão. Fica ligado aí. Intercede por mim aqui, gente. Intercede o que eu recebo aqui para poder...
Cadê Jesus? Escondeu de mim aqui. Bom, não achei aqui não, irmãos. A palavra no hebraico para samaritano, ou seja, mas enfim, a palavra samaritano significa os observantes, amém? Os observantes, repete comigo, samaritano significa os observantes, exclusivamente os observantes da Torá. Ou seja, quando esse povo se juntou com o povo judeu, eles adaptaram-se e se juntaram à religião judaica. Ou seja, eles tomaram toda a Torá para si. Eles praticavam a mesma coisa que os judeus praticavam. Só que com algumas diferenças, intervenções que você vai entender até mesmo o porquê dessa passagem, que aquela mulher fala tudo aquilo, de orar no templo, de adorar no monte, e porque Jesus não falou com ela, porque Jesus era judeu e tal, tal. Os samaritanos, eles eram conhecidos como os observadores da Torá, mas eles não absorviam totalmente o que a Torá dizia. Eles não aceitavam toda a Torá. Eles apenas viviam de acordo com o que o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, dizia. Por exemplo, eles acreditavam no Messias. Se você for ler aqui o capítulo todo de João 4, você vai ver que aquela mulher ela fala que eles esperam o Messias, amém? Eles acreditavam no Messias, só que o Messias para ele não era o Messias que os profetas profetizaram que era vindo da quê? Da descendência de Davi, amém? O Messias ele é descendente de quem? Só que os samaritanos eles não acreditavam nisso. Por quê? Eles só absorviam o Pentateuco. Eles não ouviam e nem liam sobre os profetas, nem aquilo que os profetas deixaram sobre Jesus. Então eles acreditavam no Messias, mas para ele... Aí, obrigado, viu? Chorom é o nome de samaritano. Viu? A mulher de Chorom, Samaria, o samaritano. Então, eles acreditavam no Messias, eles reconheciam a identidade de um Messias que viria. Até mesmo para eles, a palavra Messias se traduzia como Taeb, que significa aquele que volta. Só que eles não viam o Messias descendente de Davi. Eles viam o Messias como na figura de Moisés, ou seja, como se viesse um outro Moisés para libertar o povo e tal, tal, tal. Você entende isso? E por causa disso, por o samaritano ser um povo mestiço, ou seja, de 2 raças diferentes, os judeus não os aceitavam. E deixaram toda aquela parte de Samaria, de Zincar, onde o Monte Gerim era localizado, para que eles ali vivessem. E por muitos e muitos e muitos anos, aquele povo, ele cresceu, aquele povo expandiu, aquele povo teve terra, aquele povo criou uma história, aquele povo desenvolveu uma cultura, mas por mais que aquele povo crescesse de tal forma, o nosso Jesus, ele vai deixar bem claro que aquele povo adorava aquilo que eles não conheciam. O que eu tomo para nós hoje, querido, não adianta crescer, não adianta expandir, não adianta multiplicar, não adianta ser visível, se aquilo a qual eu me fortaleço, ou eu coloco uma raiz, não vem de Deus. Não adianta ter uma igreja como um império, se essa igreja ela não é estabilizada em Deus. É basicamente o que Jesus falou para o samaritano: não adianta vocês adorarem no monte ou no templo, vocês adoram aquilo que vocês nem conhecem. Porque o povo samaritano, ele não sofreu passar 40 anos no deserto. O povo samaritano, ele não entendeu o que era ficar preso no exílio. O povo samaritano, ele não sentiu na pele o que é viver num sol escaldante. Ele não sofreu na pele o que era ser escravo no Egito. Então não tem como eu adorar aquilo que eu não conheço. A gente tem uma mensagem do Luiz Hermínio que é vencedores, vencendo dores. Então eu só posso ter uma história para contar, eu só posso ter uma vida, eu só posso ter um ministério forte quando eu tenho marcas. Ministério grande, ministério forte, ministério visível, ministério que tem marcas. Eu só posso ser um ministério forte quando o meu ministério ele é marcado por muitas coisas. Só que o que nós vemos hoje é uma igreja oba-oba. O que vemos hoje é uma igreja
que não tem um compromisso muito grande. Uma igreja que voa em vento de doutrina. Uma igreja que corre para lá e para cá buscando revelação. Você vai entender aonde eu quero chegar, querido. Jesus, ele vai para a Galileia, ele passa por esse caminho, ele chega até o poço de Jacó, e quando ele chega naquele poço, ao meio-dia, ele dá encontro a uma mulher samaritana. Ou seja, Jesus, ele invadiu todo um princípio cultural e religioso. Primeiro, um homem não podia falar sozinho com uma mulher. Segundo, aquela mulher era uma mulher. Não tinha legalidade alguma dela estar nem naquele horário ali sozinha. Para você ter uma noção como aquela mulher era destituída da sociedade dela, ninguém ia ao poço de Jacó ao meio-dia, você sabia disso? Ninguém ia ao meio-dia, porque nós sabemos muito bem como é a temperatura naquela região. Meio-dia, meu irmão, é mais de 50 graus. Ou seja, ninguém ia sozinha no meio do deserto, e todo mundo quando vê aqueles filmes e aquelas figuras, pensa que o poço de Jacó era um poço bonitinho, cheio de arvorezinha, cheio de matinho ao lado. Mentira. O poço de Jacó era no meio de um deserto. A cidade de Sicar era alguns quilômetros distante do poço. Todas as mulheres, ou seja, a atividade de uma tribo, de uma região, de ir buscar água, presta atenção aqui em mim, irmão, não olha para ele não. A atividade de ir buscar água no poço não era para homem. Esse trabalho braçal era de mulheres. As mulheres que iam até o poço buscar água para os animais, para os filhos e para toda a casa, toda a família. E todas essas mulheres samaritanas que iam nesse poço, não iam ao meio-dia, mas iam às 6 horas da manhã, porque ainda estava com um tempo bom, não tinha sol na cabeça. Aquela mulher era tão rejeitada, ela era tão rejeitada, que nem com as outras mulheres ela podia ir no poço. O trabalho braçal dela era sozinha. Aquela mulher sofria de uma depressão muito grande. Aquela mulher foi casada 5 vezes.